A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal. É um prazer ter você aqui conosco. Você que é inscrito do canal, Deus abençoe sua vida. Você que ainda não foi inscrito, eu peço que você se inscreva aí agora, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida este canal. Meus amados irmãos, você já ouviu falar do filho da viúva de Naim? A Bíblia conta que ele morreu, mas a Bíblia não especifica como foi que este jovem morreu. E é justamente sobre isso que iremos falar hoje nesse vídeo. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz, né? O que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. E o que isto significa para a nossa fé nos dias atuais. Meus amados irmãos, no texto de Lucas há uma história, um texto, né? Uma história narrada por Lucas muito interessante que vale a pena que nós meditamos em cada parte deste acontecimento. O texto nos diz assim: aconteceu no dia seguinte, e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. E com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: não chores. Chegando-se, tocou esquifes, e os que levava pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe, e de todos se apoderaram o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Primeiro ponto dessa mensagem que nós precisamos entender é o seguinte: Naim era uma pequena cidade localizada cerca de 35 quilômetros aproximadamente de Cafarnaum e 8 quilômetros de Nazaré. E era um lugar simples, sem importância política ou econômica. O nome Naim significa agradável ou formosa. É o que significa o nome desta cidade. Meus amados irmãos, aqui está o contraste que nós devemos prestar atenção. Em uma cidade chamada Agradável, acontece uma das cenas mais dolorosas. Imagine uma mãe que perde o seu filho. E agora ela mora numa cidade que significa o seu nome agradável. Mas acontece algo que na verdade foi desagradável a essa mulher. O enterro de um jovem. Isso nos mostra que até os lugares mais bonitos e tranquilos não estão livres da dor e da morte. As lutas, primeira coisa que eu quero trazer para vocês, as lutas fazem parte da vida do ser humano. Mesmo ele servindo a Deus, estando na presença do Senhor. Jesus vinha de Cafarnaum, onde havia curado o servo do centurião. Quando ele encontra essa mulher, ele estava vindo de Cafarnaum. Ele havia feito um milagre extraordinário. E a fama de Jesus estava começando a percorrer toda aquela região. E por isso havia uma grande multidão que estava seguindo Jesus. Isso me chama a atenção porque... E acho esse detalhe importante, porque o milagre não acontece em segredo, mas diante de multidões. Quando o Senhor tiver que fazer algo na sua vida, pode ter certeza que todos vão ver. Talvez neste momento ninguém está vendo a sua dor, mas quando o milagre de Deus chegar na sua vida, na vida daquele que serve a Ele, pode ter certeza que vai chegar diante da multidão, daqueles que te cercam, todos vão ver o agir de Deus, para que possa testemunhar e glorificar Deus, como aconteceu aqui.
A mulher já era viúva. Outro ponto que nós precisamos entender, que esse texto nos deixa claro, que essa mulher já era viúva, tinha perdido seu marido. Agora perde também o único filho. Num contexto judaico, isso significava perder não só a família, mas também o sustento e a proteção. Nós temos que lembrar que na época dessa mulher, as mulheres não andavam só, não conseguiam se manter sozinha. As mulheres eram apenas donas de casa. Elas dependiam do seu marido. Quando o marido morria, quem tomava conta da mulher era o filho mais velho. Ele iria herdar tudo que o pai tinha, mais velho. Ele iria herdar o controle da família, ele ia continuar o nome do seu pai em todos os aspectos, falando, inclusive na proteção da casa do seu pai. Por isso que era muito importante para um homem ter um filho homem, ter um filho primogênito homem, porque o primogênito, ele tinha o dever de cuidar, de zelar pelo nome do pai, de carregar a linhagem e de proteger sua casa. E essa mulher passa por algo terrível. O luto dela era profundo, havia perdido tudo que tinha de mais importante. Essa mulher representa algo sem esperança, sem futuro humano. Ela não tinha mais esperança, não tinha mais futuro, porque ela havia perdido seu marido e também seu filho. Ou seja, para ela tinha acabado. Ela ia ficar jogada, ela ia ficar sem respaldo, ela ia ficar sem proteção e ninguém podia ajudar. Os enterros aconteciam fora da cidade por causa das leis de pureza. Era comum haver pranteadores e muita gente chorando. Aqui temos um contraste muito forte das duas multidões se encontram. Uma multidão acompanhava a morte, o cortejo do jovem, outra multidão seguia Jesus, a fonte da vida. Aqui nós temos um contraste interessante que é bom destacar neste momento. Nós temos duas multidões. Nós temos a multidão do pranto e havia gente, quero destacar aqui, abrir um parênteses para dizer que na época dessa mulher, havia gente que era contratado só para chorar em funeral. Você sabia disso? Só para chorar em funeral. Então a multidão seguia, sabe, longas e longas filas de pessoas chorando. Agora muitas delas eram contratadas. E havia aquelas que choravam realmente por causa da dor da perda. Aqui há duas multidões que se encontram. O cortejo naquela época era seguido por grandes multidões e era feito fora dos portões da cidade, por causa da questão da pureza. Não podia ser dentro da cidade, porque morto era considerado impuro quem tocasse no caixão, quem tocasse no defunto, quem tivesse contato com o morto, segundo a lei, né? Aqui há duas multidões, uma do pranto e uma da vida, uma da morte e uma da vida, uma que estava seguindo a morte e outra que estava seguindo a vida. Existe hoje no mundo duas multidões também de pessoas. Existem os servos do Senhor, que estão seguindo a vida eterna, que é Jesus Cristo de Nazaré, e existe a maior multidão que tem hoje, é o mundo seguindo as coisas do mundo, longe da presença do Senhor. Amados, Jesus faz o que ao encontrar essa multidão? Jesus para aquele cortejo fúnebre. Jesus para aquilo ali e toca naquele caixão. O esquife era uma espécie de maca, quero abrir um parênteses para falar sobre isso aqui. O esquife era uma espécie de maca de madeira onde o corpo era transportado. Segundo a lei judaica, tocar em um morto ou em seu caixão trazia impureza, mas Jesus não se preocupa com a impureza, porque a sua santidade é maior. Ele tocou no esquife e interrompeu o cortejo imediatamente. O cortejo da morte foi interrompido por Jesus. Jesus hoje vai interromper, eu quero profetizar na sua vida, vai interromper tudo que está matando os seus sonhos, toda a morte dos seus sonhos, dos seus projetos. Quero te dizer uma coisa, Jesus Cristo vai interromper. Isso mostra que quando Jesus intervém, até aquilo que parece definitivo pode mudar. A morte parece definitiva para o ser humano, não é verdade? Mas para Jesus pode ser o começo de um grande milagre, começo de vitória. Seu projeto morreu, parece que finalizou. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você encontra com Jesus, esse projeto passa a reviver e passa a ser agora um projeto de vida, projeto de futuro. E o que Jesus faz? O jovem é ressuscitado e começa a falar. Jesus ordena, jovem, a ti te digo, levanta-te. Não foi uma oração, mas uma palavra de autoridade. Nesse momento Jesus não ora.
Jesus era uma pessoa de oração, mas há momentos da nossa vida que nós temos que ter ação, nós temos que profetizar o nosso milagre, dizer, Senhor, não aceito isso aqui. Então eu vou repreender esse mal. Mal, saia da minha casa, saia do meio da minha família, saia da minha vida, enfermidade, vai embora, não te quero aqui. Sabe? É um momento de dizer, chega, basta. Tem um momento que você tem que bater na mesa e dizer, acabou. Não quero isso mais aqui, pronto. Eu não quero minha vida do jeito que está e acabou. Mudou. Jesus ali, ele não ora, ele simplesmente determina, morte, saia. Jovem, levanta-te. O jovem se levanta imediatamente, aleluia, Jesus. O jovem se levanta e começa a falar. Esse detalhe é poderoso. Não foi apenas o corpo que voltou a respirar, mas uma vida plena restaurada. Ele fala, tem consciência, identidade e voz. Quando Jesus nos dá a vida nova, ele também restaura nossa voz para testemunhar. Lembra disso, meu amigo. Jesus te tirou de lá do cativeiro, Jesus te tirou do pecado, ele te deu voz para que você possa testemunhar. Jesus te deu uma voz para que você possa testemunhar o que ele fez na sua vida. Isso faz lembrar de Elias, sabe quem lembra aqui? Elias e Eliseu, profetas do Antigo Testamento que também ressuscitaram mortos, mas havia algo maior. Eles declararam, Deus visitou, aleluia, Jesus, o seu povo. Ou seja, não era apenas um profeta, mas o próprio Deus se manifestando no meio deles através de Jesus. Você pode glorificar a Deus aí? Você que está do outro lado desse vídeo, você que ficou até aqui, vamos continuar nosso vídeo, nosso estudo. A grande pergunta é, como o menino morreu? Foi o tema do nosso vídeo hoje. Como o menino morreu? A Bíblia não diz, felizmente. A Bíblia não diz como ele morreu. E talvez isso seja justamente para nos ensinar que não importa a causa da morte, mas quem tem poder para vencer. O tema do vídeo é como o menino morreu e a minha resposta é, a Bíblia não diz como ele morreu. Mas isso não importa. A Bíblia não fez questão de dizer, mas a Bíblia fez questão de dizer quem tem poder para vencer a morte. E é isso que importa para nós. Todos nós temos perdas, dores, coisas que parecem ter morrido na nossa vida, sonhos, relacionamentos, esperanças. O importante não é como se perdeu, mas quem pode restaurar. Assim como Jesus olhou para aquela viúva e se compadeceu dela, olha para nós hoje. Ele ainda ressuscita a esperança, restaura famílias e devolve a vida onde só havia morte. Eu quero que você tome posse dessa palavra. A pergunta não é apenas como o menino morreu, mas sim o que Jesus pode ressuscitar na sua vida hoje. Aleluia, Jesus. O que Jesus pode ressuscitar? O que você precisa que seja ressuscitado na sua vida hoje? Eu quero profetizar que Jesus, ele vai ressuscitar. Não importa se foi sonhos, não se importa se foi projeto, se foi casamento que morreu, se é a doença que está levando à morte, eu quero te falar uma coisa, Jesus pode ressuscitar. Então diga para ele o que ele pode fazer por você hoje. Diga para Jesus aonde você está, o que ele pode fazer por você hoje. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Aquela mulher saiu dali feliz, levando o seu filho para casa. Saiu dali protegida. A história dela mudou quando ela encontra-se com Jesus. Ela que está levando a morte, ela volta com a vida. Tem muita gente que está caminhando junto com a morte. Tudo que faz dá errado. Tudo que toca vira pó. Mas a partir de hoje, você que assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te dizer uma coisa, você vai viver vida novamente. É só você crer. Deus te abençoe grandiosamente. Então, novamente eu volto a dizer, não importa como o menino morreu, porque a Bíblia não diz. O que importa é quem pode ressuscitar. E isso chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário no vídeo.